Bem, senhores, então vamos continuar falando de energia, que é o assunto que a gente está falando agora. Então, vejam só. Paramos falando para vocês a respeito do princípio geral da conservação da energia. Tá? Aqui. E aí a gente precisa puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, por enquanto, de mecânica. Tá? Então, como é que vai acontecer, na prática, essa equaçãozinha aqui? Para nós, aqui em mecânica, tá certo? Então, vamos lá para o nosso quadro. Vou abrir aqui para poder ver o que vocês estão falando. Vamos lá para o nosso quadro. E vamos falar um pouquinho do seguinte. Como é que vai funcionar a conservação da energia mecânica? Então, observe bem. Conservação. Energia mecânica. Então, veja só. Vamos definir, então, algumas coisas. Primeiro, qual é a ideia da conservação? É que a quantidade de energia que seja disponibilizada para o sistema, ela seja totalmente convertida e utilizada pelo sistema. Para isso, a gente vai ter que dizer o seguinte: o meu sistema ele tem que estar livre da ação de forças dissipativas. Então, eu vou colocar para você assim: se um sistema não possuir, ou melhor, se um sistema não possuir, não, se o sistema estiver livre, se não atuar, é melhor, se não atuar forças dissipativas. Se no sistema não atuarem forças dissipativas, a gente vai dizer que o sistema é conservativo. Isso implicará para nós o seguinte, que a quantidade de energia mecânica do sistema, ela permanecerá constante. Isso significa dizer que a energia mecânica inicial do sistema será igual à energia mecânica final do sistema. Aí lembrando que a energia mecânica ela é a soma das energias cinéticas e potenciais que o sistema possuir. Então eu posso escrever para você então a seguinte equação. Essa equação ficaria escrita assim: energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. Observe então o seguinte. Primeiro, o que são forças dissipativas? É todo tipo de força que vai gerar trabalho resistente. Qual é a mais conhecida ou a mais famosa de todas as forças dissipativas? A força atrito. Então, quando ele disser para a gente que o sistema está livre das forças de atrito, ou mandar a gente desprezar as perdas de energia, ou mandar a gente considerar que o sistema está livre de ação do atrito, a gente vai dizer que o sistema ele é conservativo. Uma vez que isso acontecer, a energia mecânica se conservará, garantindo para mim, então, que a energia mecânica inicial é igual à final. Ou seja, a soma das energias cinéticas e potenciais iniciais tem que ser igual à soma das energias cinéticas e potenciais finais. E isso aqui garante para mim o seguinte, que a energia que for disponibilizada para o sistema, ela será totalmente utilizada. Então, a energia que for disponibilizada, ela vai ser totalmente utilizada. Isso é uma aproximação. Tudo bem? Professor, como é que seria, então, o caso contrário? Ou seja, quando é que iria acontecer, então, da energia não ser conservada? Aí a gente vai dizer para você assim. Caso contrário, certo? Uma observação aqui. Certo? Se existirem forças dissipativas, força atrito no sistema, a energia mecânica não será constante. Energia mecânica não será constante. E daí, então, o que é que vai acontecer? Essa equação aqui, ela ganha um termo. Ficará assim, ó. Energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final mais a energia dissipada. Essa equação que está aqui é a que acontece na prática do nosso dia a dia. Aí, como assim, professor?
Por exemplo, a gente vai analisar uma situação, pode ser a situação do carro. O carro ele vai estar se movimentando, ele vai ter energia cinética, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Ele está se movimentando, um pedaço dessa energia vai ser utilizada para poder o carro estar em movimento. Por outro lado, o carro ele tem atrito com os pneus, entre os pneus do carro e o chão, e atrito com o ar. Então, o que é que vai acontecer? Um pedaço da energia vai ser utilizada para se movimentar? Vai, mas sendo que um pedaço vai dissipar. Aí como é que se dissipa essa energia no carro, professor? Através de aquecimento do motor, através de barulho, energia sonora, tá certo? Um outro exemplo bacana seria o seguinte, imagina você brincando no escorrego, tá certo? Eu não sei como é que chama no Rio Grande do Norte. Aquela brincadeira que o camarada sobe uma escada, e aí ele desce aqui, até chegar à parte mais baixa. Aqui para nós, aqui em Pernambuco, chama de escorrego. Alguns lugares chamam escorrega, mas a ideia seria o seguinte, o cara está aqui em cima, ele tem energia, ele tem energia potencial. Quando ele escorregar aqui, passa nessa parte aqui, ele não vai ter mais energia potencial, vai ter energia cinética. Então, observe como é que funciona a ideia. Quando ele está aqui em cima, a energia mecânica dele se resume só à energia potencial. Porque, como ele está em repouso, energia cinética é zero. Quando ele escorregar, o que vai acontecer é que, quando ele chegar na parte mais baixa, essa energia potencial se transforma em cinética, e quando ele chegar na parte mais baixa, a energia potencial é zero. Então, o que é que deveria acontecer? Toda energia potencial se transformaria em movimento, se transformaria em energia cinética. Mas sendo que quando você escorrega, você já prestou atenção que há um aquecimento, certo? Da parte que fica em contato do seu corpo e não escorrega. Esse aquecimento é a energia que é dissipada. Então, observe, nem toda energia potencial vai se transformar em movimento. Um pedaço disso vai se transformar em energia dissipada, ou seja, vai dissipar na forma de energia térmica. Então, ao invés de você chegar aqui com uma velocidade maior do que deveria, você chega com uma velocidade menor. Porque um pedaço dessa energia foi perdido. Está percebendo aí a história, como é que funciona? Escorrego, certo? Bom, então, para poder a gente tentar visualizar isso de uma forma melhor, vamos fazer o seguinte, vamos olhar uma simulação. E a simulação é essa daqui. Então, observe. Eu vou colocar aqui para você um gráfico, onde nesse gráfico aqui temos os tipos de energias que vão estar envolvidas. Cinética potencial, energia térmica, se houver atrito, e a energia total aqui é a energia mecânica. Tá? E aí, uma outra coisa que eu posso colocar para você aqui é uma gradezinha para poder a gente ver as alturas que nós temos aqui nessa pista de skate. Observe, então, o seguinte. Eu pego o camarada aqui, tá? Ele está no chão, certo? Se eu começo a erguer esse cara, perceba lá no gráfico que a energia potencial vai aumentando. Por consequência, a energia total também vai aumentando. Então, olha o que vai acontecer. Se eu botar esse cara mais alto, a energia potencial aumenta demais. Se eu soltar ele daqui, não faz o menor sentido, né? Mas eu posso colocar ele a uma determinada altura aqui da pista. Então, bora começar aqui, por exemplo, nessa alturinha que está aqui, ó, de 4 metros. Está vendo aqui ao lado dele aqui, 4? Então, olha o que acontece. Eu vou soltar esse cara. Olha o que vai acontecer com a energia do sistema. Por enquanto, só tem potencial e ela é a energia total do sistema. Porque a energia total é a mecânica, que é a soma da cinética com a potencial. Então, eu soltei. Olha o que acontece com esse gráfico aqui. Ó. A energia mecânica permanece constante porque está livre de atrito. Tá certo? E aí, olha o que acontece. A energia potencial se transforma em energia cinética. E depois a cinética se transforma em potencial. Então, na parte mais baixa da pista, aqui, nesse ponto, perceba, toda a energia potencial se transformou em cinética. Se eu soltar o meu movimento aqui e chegar na parte mais alta, perceba que toda a energia cinética se transforma em potencial. Então, como não tem... Deixa eu pegar aqui um ponto intermediário. Por exemplo, aqui. Não, não foi o que eu queria, peraí. Aqui, 4 metros de altura. Vou pegar no meio do caminho, hein? Perceba aqui, ó.
Quando ele vem descendo, a energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. Até chegar ao ponto em que a potencial se anula, no ponto mais baixo da trajetória, onde toda a energia potencial se transforma em cinética. Perceba, se eu somar esse ponto, essa barra de verde com a barra de azul, dá essa barra de amarelo. Tá certo aí? Aí, professor, e a velocidade do cara? O que é que está acontecendo? Vamos soltar aqui a velocidade para ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou zerar aqui. Ô, droga. E aí, tá aqui gráfico. Botei aqui a 4 metros de altura. Vou soltar, hein? Olha lá a velocidade dele. No ponto mais alto da trajetória, onde está acontecendo ali a altura máxima, perceba, na altura máxima é o ponto de inversão de movimento. O que é que acontece nesse ponto aqui? Nesse momento aqui, o objeto, o camaradinho aqui, ele não sobe mais. Então, isso aqui caracterizou para mim a altura máxima. Então, deixa eu ir lá para o nosso gráfico, ao nosso quadro, para poder escrever algumas informações importantes. Certo? Quando ele chega num lugar chamado altura máxima, significa dizer que nesse ponto acontece a inversão do movimento. A inversão do sentido de movimento, melhor dizendo. Daí, então, o que é que acontece? Nesse momento, nesse único instante, a velocidade é nula. Então, observe. Quando a gente estiver analisando, então, uma situação como essa, a gente vai ter que estar preocupado com essa altura máxima. Porque nesse ponto, eu sei que a velocidade é zero. Então, nesse ponto da altura máxima, perceba que a energia toda que eu tenho é potencial. Então, se eu fosse analisar aqui essa figura, ela está aqui, certo? O camarada ele está aqui nesse ponto. Eu vou chamar isso aqui de ponto 1. E vou chamar esse ponto aqui embaixo de ponto 2. Então, observe. Como não existe atrito, a energia mecânica do sistema ela se conserva. Isso quer dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E aí eu faço cinética inicial mais potencial inicial, cinética final mais potencial final. Aí observe bem o seguinte. O ponto 1 é o início. Lá no ponto 1, tem velocidade? Aí você diz, não, professor, não tem. E aí você diz, então, energia cinética é zero. Mas no ponto 1 tem altura? Tem. Eu sei quanto é que ela vale, porque ela está me mostrando que é 4 metros. Então, lá vou eu. Então, a energia que existe lá é energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica inicial se resume na energia potencial gravitacional nesse ponto 1. Que aí vai ser igual. Lá no ponto 2, quando ele passar aqui no ponto 2, que é o ponto mais baixo da trajetória, perceba, no ponto mais baixo não tem altura, mas tem velocidade. Então eu pergunto, no ponto 2 tem velocidade, tem movimento? Tem. Então existe energia cinética. Mas tem altura? Não. Tem mola? Não. Então não tem energia potencial nesse ponto. Então perceba aqui, ó. A energia mecânica inicial é igual a final? É. Qual é a energia mecânica inicial do sistema? Só potencial gravitacional. E a energia mecânica final, professor? Nesse ponto que a gente está analisando, somente nessa descida, ela é só cinética. Tudo bem? Então, o que é que essa equação está me dizendo? Que toda energia potencial se transformou em energia cinética. Mas a energia potencial gravitacional não é massa, gravidade e altura? E a energia cinética não é massa, velocidade ao quadrado por 2? Então, observe. Toda a altura, deixa eu botar aqui de verde, toda a altura se transformou em velocidade. Toda energia potencial se transformou em energia cinética. Está claro nisso? Agora, professor, e se eu quisesse analisar de outro ponto de vista? Por exemplo, aqui a mesma rampa, e eu diga a você, não, eu quero analisar do ponto A até o ponto B. Onde o ponto A seria o início de tudo, o ponto B vai ser o final do movimento. Se você fizer a mesma análise, você vai fazer o seguinte, puxa essa equação para cá, e você analisa junto comigo. No ponto A, aí fica assim, ó, cinética inicial, cinética final, potencial final. Aí observe, no ponto A, que é o início, tem altura, tem movimento? Tem que ter, senão o cara não sobe. Então tem que ter energia cinética. Opa, tem energia cinética inicial. Mas tem altura? Não. Tem mola? Não. Então não tem energia potencial, só tem cinética. Lá no ponto B, aí eu tenho que ter cuidado com o seguinte, lá no ponto B, é a altura máxima? É. Se for a altura máxima, quer dizer que a velocidade lá em cima é zero, então não tem energia cinética. Mas tem altura? Tem. Então tem energia potencial gravitacional.
Então, nesse caso, quando você está analisando de A para B, perceba, toda energia cinética vai se transformar em energia potencial. Quando você abre a equação, perceba, toda velocidade se transforma em altura. Tudo bem assim, garotos? Tudo bem assim? Alguma dúvida até aí? Aí eu vou dizer para você uma outra observação muito importante. Quando acontece a conservação da energia, como nesse caso que a gente está fazendo aqui, perceba o seguinte, nessa equação aqui, ou nessa que a gente acabou de fazer. Observa, a equação ficou desse jeito. Tu está vendo que tem massa nos dois termos. Ó, cancela. Sabe o que aqui está dizendo para você? Que este movimento aqui, que está acontecendo, ele é independente da massa. Ou seja, pode ser uma bola de gude que esteja fazendo esse movimento, ou poderia ser um elefante rolando aí. Tá certo? Se a energia mecânica se conservar, a altura que você soltar a bolinha de gude ou o elefante vai se transformar integralmente em velocidade. Depois, na sequência, toda a velocidade vai se transformar em altura. Garantindo para você o seguinte: se o cara foi solto de uma altura de 4 metros, de um lado, do outro lado, ele vai atingir os mesmos 4 metros. Aí o que é interessante, sabe o que é? Que se eu mudar a massa, uma massa bem pequenininha, perceba aí que vai acontecer a mesma conservação. Se eu aumentar a massa, acontece a mesma coisa. Porque quando acontece a conservação da energia, o movimento ele acontece independente da massa. Tu está percebendo isso aí? Agora, professor, e se a gente não tivesse numa situação ideal, que no caso, que acontece a conservação da energia, se rolasse um atritozinho, o que é que iria acontecer? Vamos lá. Código de barra, ou código de barra, gráfico em barra, mostra a grade de novo, mostra a velocidade. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o camaradinho aqui na mesma altura de 4 metros, bacana? Observe, situação inicial está do mesmo jeito. Está na altura de 4 metros, só tem energia potencial, que é a energia mecânica, e aí observe. Quando eu soltar esse cara, agora vai ter atrito. Então vai ter energia térmica sendo levada em consideração. Então, um pedaço da energia que deveria se transformar em velocidade não vai se transformar em velocidade, vai se perder para o calor, tá? Então, olha o que vai acontecer. Ó, subiu, desceu. Tu viu o que aconteceu? Eu vou soltar de novo para poder tu analisar junto comigo. Soltei o cara aqui da altura de 4 metros. O que é que estava acontecendo? Quando a energia era conservada, ele atingia o outro lado aqui do braço, também a 4 metros. Mas sendo que isso não aconteceu. Ó. Viu? Ele não chegou lá nos 4 metros. Aí por quê, professor? Porque um pedaço da energia potencial aqui, que deveria ter sido conservada, tá certo? Se perdeu aqui para a energia térmica, tu tá vendo? Então, nessa situação aqui, analisando então que existe agora energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, mais a energia que é dissipada, veja, a energia não vai ser totalmente utilizada. Um pedaço está sendo perdido. Aí para quê, professor? Para o atrito. No caso ali, ele, da simulação, ele está levando em consideração só a energia térmica. Mas aqui, quando você vê um cara andando de skate, você já prestou atenção que faz um barulho. Certo? Esse barulho aí também é energia sendo dissipada, através de energia sonora. Então, vamos considerar que essa energia térmica que ele está colocando aqui é a soma das energias, é a energia dissipada, que a gente está levando em consideração que é a energia perdida para o calor, que está esquentando, e também o atrito do cara das rodas com a pista e do cara no ar. Tem 2 atritos aí. Além disso, gera som. Então, tem energia sendo perdida para a térmica e para a sonora. Então, olha o que acontece. Quando a gente solta o camarada aqui, perceba, energia potencial, vê que ela diminuiu. Por quê? Um pedaço foi perdido, tá vendo? E aí, o que é que acontece? Se eu soltar aqui a simulação, perceba que cada vez mais a altura diminui.
certo? Por consequência, a energia cinética também diminui. E aí toda a energia vai ser transformada em energia térmica, até o cara efetivamente parar o seu movimento. Essa é a situação real que a gente tem no nosso dia a dia. Está claro nisso? Está tranquilo? Aí, professor, como é que seria uma questão desse tipo que a gente poderia analisar? Ele poderia dizer para você o seguinte, ó, o cara ele vai descer num escorrego, tá certo? Está aqui o nosso escorrego, tá? E aí calcule qual deveria ser, qual é a energia, a velocidade dele ao passar na parte de baixo do escorrego. Então ele vem aqui, ó. Eu quero saber qual é a velocidade dele aqui, certo? Aí, professor, tem atrito ou não tem atrito? Bom, se não tivesse atrito, olha o que iria acontecer. Energia mecânica é conservada. Então, toda energia potencial se transforma em energia cinética. Então, observe. Soltei o camarada aqui. Ó, lá vai ele. Toda energia potencial se transforma em cinética. Aqui, com atrito, não rola desse jeito. Olha o que acontece. Aqui, quando eu soltar o camarada, olha, a energia cinética deveria ter o mesmo tamanho dessa barra aqui, amarela. Não tem. Por quê? Porque de lá para cá rolou atrito. Então, como é que vai acontecer questões para a gente com situações desse tipo? A gente vai estar sempre perguntando, bom, sistema é conservativo ou não? Não, se ele não é um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à final mais a dissipada. Se for um sistema conservativo, energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Como é que eu faço as perguntas? Eu vou perguntar se tem movimento, se tem altura ou se tem mola nos pontos em que a gente vai escolher. Então, olha o que acontece. No caso aqui do cara do escorrego. Tá certo? Lá em cima, ele tem... Aqui, peraí, deixa eu vir para cá sem atrito primeiro. Aqui em cima, ele tem altura? Tem. Tem movimento? Não. Aqui a velocidade igual a zero. Ó. Então, eu vou aqui e faço a seguinte análise. Lá em cima, não tem energia cinética, mas tem energia potencial, porque o cara está a uma certa altura do solo. Então, a energia mecânica inicial é gravitacional. No final do escorrego, aqui, certo? O que é que vai acontecer? Ó, toda a energia potencial se transformou em cinética. Então, eu tenho um movimento, porque ele está passando ali embaixo, mas eu não tenho mais altura. Então, toda a energia potencial se transforma em cinética. Tudo bem? Toda a altura se transformou em velocidade. Agora, se fosse o caso da energia de um sistema não conservativo, olha o que iria acontecer. Está aqui minha situação, botei o camarada lá em cima. Então, ó, faz do mesmo jeito, mesmas perguntas. Cinética inicial, potencial inicial. Cinética final, potencial final, mais energia dissipada. Então, observe. Lá no início, tem velocidade? Não, ela é zero. Beleza. Mas tem altura? Tem. Energia potencial gravitacional. Lá embaixo, tem altura? Não. Mas tem movimento? Tem. Energia cinética. Não tem potencial, mas sendo que teve um pedaço da energia que vai ser perdido. Tem. Então, tem que computar isso aqui. Energia dissipada. Então, o que é que vai acontecer nos dois casos aqui diferentes? A altura, nesse caso, se transforma integralmente em velocidade. Toda a energia foi utilizada. Na prática, não acontece isso. Então, observa. Quando você abrir aqui a equação, mgh, mv ao quadrado sobre 2, mais energia dissipada, perceba, aqui, quando o sistema é conservativo, independe da massa. Aqui, não. Eu não posso cancelar as massas aqui, porque não tem massa em todos os termos. Sacou? Então, o que é que vai acontecer? Essa altura, ou melhor, essa quantidade de energia aqui, ela vai ser transformada em movimento e um pedaço vai ser perdido. Para quem, professor? O atrito. Tá certo assim? Então, o que é que acontece? Diferentemente do que aconteceu aqui, que a energia toda se transformou em cinética, o que acontece é que, nesse caso, a velocidade aqui, ela é maior do que essa velocidade que está aqui. Por quê? Porque aqui, um pedaço da energia está sendo perdido. Tá certo? Então, quando você for analisar as situações das questões, a gente vai ter que estar preocupado. Sistema conservativo? Não, não é. Aí ele vai dizer, desconsidere o atrito.
considere que o atrito do ar e o atrito é desprezado, são desprezíveis. Aí você, opa, beleza, energia mecânica se conserva, tá bacana, é só igualar as duas energias mecânicas lá, e aí você vai perguntando, ó, tem movimento? Tem altura? Tem mola? E aí você vai caracterizando o tipo de energia que tem. Tudo bem até aí, garotos? Muito bem. Aí, voltemos para o nosso slide. O que acontece é que eu falei para vocês que ia chegar um momento em que eu ia mostrar para você que trabalho e energia estavam dentro da mesma equação. Ou seja, o trabalho, que é a forma que a gente tem de transferir energia de um sistema para o outro, ou do mesmo sistema, dentro do mesmo sistema, ele tem a mesma unidade de medida da energia que o sistema possui. E por que isso acontece, professor? Por conta desse teorema que está aí. Então, observe bem o seguinte. Se eu for levar em consideração uma equação chamada equação de Torricelli, que vocês vão ver lá com o nosso querido Gessé na semana que vem, a equação de Torricelli é essa equação daqui. Ó. É uma equação que leva em consideração a seguinte informação. Vou levar lá para o quadro, que é melhor eu escrever lá do que aqui. Ó, equação de Torricelli. Garanto para você o seguinte, eu consigo encontrar a velocidade final que um sistema possui apenas sabendo a velocidade inicial que ele tem, a aceleração que ele está adotado e a distância que foi percorrida. Tá certo? Essa equação aqui, ela é uma equação muito forte e muito importante na mecânica. Tá certo? Aí o que acontece? Se eu pego essa equação e reescrevo ela em função da aceleração, fica assim, passo o V1 para o outro lado, tá certo? Vai ficar V2 menos V1. O 2D está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu vou agora e substituo essa aceleração na segunda lei de Newton. Aí, segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí, olha o que acontece. Pega essa equação e bota aqui. Quando você faz isso, está aqui a minha equação. E aí eu vou fazer uma continha da seguinte forma aqui. Eu vou pegar essa distância, passar para o outro lado. Então, vai ficar força vezes deslocamento. E do lado de cá vai ficar a massa multiplicando. Massa que multiplica V ao quadrado dividido por 2. Massa que multiplica V ao quadrado dividido por 2. Observa. Isso aqui que você tem é energia cinética. Isso aqui que você tem é trabalho. Então, olha o que acontece. A equação fica escrita assim. Trabalho da força resultante é igual a diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Tá certo? E aí, observe bem, então, o seguinte. Escrevendo de uma forma mais sucinta, eu conseguiria escrever trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, ou ainda você poderia escrever assim. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Essa equação que está aqui explica para você várias coisas. Por exemplo, por que trabalho e energia têm a mesma unidade? Certo? Por conta dessa igualdade que está aqui. Então, trabalho é energia e energia é trabalho. Ou seja, transferir energia é energia. Se eu tenho energia, ela pode ser transferida. É o que está escrito aqui. Além disso, essa equação que está aí explica para você uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte. Por que um objeto cai? Certo? Através dessa equação aqui, eu consigo explicar para você por que um objeto cai e não sobe. Observe, então, a seguinte ideia. Peguemos um objeto de massa M, coloquemos ele a uma certa altura do solo. Beleza? E aí eu vou perguntar para você, ó, quando esse objeto ele for abandonado, tá certo? Significa dizer que a velocidade dele inicial é 0 e a única força que atua no cara é a força-peso. É ela que vai garantir que o movimento aconteça no sentido para baixo. Agora, por que o objeto cai? Aí você agora aplica ali o teorema. Trabalho da força resultante é variação da energia cinética. Aí observe. Força resultante, deslocamento, é igual a massa, velocidade final quadrado por 2, massa, velocidade inicial quadrado por 2. Aí observe. Inicialmente, a velocidade é 0. Beleza, esse termo desaparece. E aí, olha o que, é que vai acontecer. Quando ele chegar aqui na parte mais baixa da trajetória, ele vai ter a sua velocidade máxima aqui. Certo? Aí, observe. Quando isso aqui acontecer,
significa dizer que a altura aqui está tendendo a zero, ou seja, ainda não é zero, porque se fosse zero, esse objeto ele colidia, tá certo? E quando acontecesse a colisão, várias coisas podem acontecer aqui. O objeto pode bater, quicar e voltar, ele pode bater, se espatifar, tá certo? Isso aí a gente vai analisar mais na frente, quando a gente voltar em janeiro, o que é que acontece no momento da colisão. Então, pensando nessa situação que está aqui, aí observe, quem é a força resultante do sistema? Pô, a força resultante é o peso. Peso. O deslocamento aqui é a própria altura. É a altura. Que é igual a massa, velocidade final, massa, velocidade inicial. Aí observe. Vou explicar para você porque o objeto cai. Certo? Observe. Lá de cá não é trabalho? Isso aqui é o trabalho do peso. Certo? Trabalho do peso no movimento descendente. Como é que a gente calcula? Mais peso vezes altura. E aí vem que coisa interessante. Uma força atuando num corpo que possui massa, gerando deslocamento, tem trabalho sendo realizado. Essa força está atuando, fazendo com que o objeto ele saia do lugar que tem menos velocidade para onde tem mais velocidade. Ó, saiu daqui, veio para cá. Então, essa equação que está aqui explica para você por que um objeto cai. Como é que cai? Por quê, professor? Porque a força está atuando no sentido de fazer com que a velocidade aumente. Então, essa equação que está aqui, ou melhor, essa equação que está aqui, ela explica para você por que os objetos caem e não sobem. Por exemplo, você solta um objeto, ele não sobe. Por que ele não sobe, professor? Porque aqui o sinal não vai dar negativo. Pois se o sinal aqui nessa conta desse negativo, significaria dizer que o trabalho do peso aqui estaria atuando ascendente para cima. Então, a matemática aqui explica ou justifica para você por que um objeto cai. Está entendendo? Muito bem. Vamos adiante. Bom, pensando nisso, então, temos uma equação poderosíssima aí nas nossas mãos agora para poder a gente analisar. Na verdade, eu tenho duas. Eu tenho a conservação da energia, junto com essa equação aqui, a gente com essas duas aqui, elas conseguem resolver aproximadamente 80% das questões de mecânica. Tá certo? E as outras 20, professor? Aí a gente vai discutir isso quando voltar em janeiro, que eu vou dar para você mais duas equações. Tá? Aí vamos lá, vamos adiante. Vamos finalizar o conteúdo de vocês e dizendo para você o seguinte, tem mais duas grandezas para poder apresentar a você. Uma delas é a potência, onde a gente vai representá-la por um pote, assim, ó. Aí por que não P, professor? Porque P já é o peso, tá? E a potência, ela é uma grandeza física que ela mede a velocidade, a rapidez em que um trabalho está sendo realizado. E daí, então, ou se você preferir, ele vai medir a rapidez que a energia é transferida de um corpo para o outro. E daí, então, a gente pode definir a potência como sendo assim. Potência é o trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Tá certo? Então, se trabalha a transferência de energia, eu posso dizer para você, e trabalha a energia, que a gente acabou de ver, né? Eu posso escrever assim, potência é igual a energia dividido pelo tempo. Vai dar a mesma coisa. Vai ficar Joule por segundo aqui. Joule por segundo é um W maiúsculo, que é o nosso amigo James Watt. Tá? E aí, o que é que acontece? A partir dessa grandeza que está aqui definida para você, eu tenho condições de medir e utilizar o termo agora. Esta máquina é mais potente do que essa. Essa máquina é menos potente do que essa. O seu celular é mais potente do que o meu. O que é que significa isso? Que o seu celular, o aparelho que a gente está se referindo, o sistema que a gente está se referindo, ele consegue transferir mais energia em menos tempo. Ou ele consegue aproveitar mais energia em menos tempo. Tá certo? Bom, aí uma situação em especial é o seguinte. Como a gente definiu a potência como sendo trabalho pelo tempo, a gente pode lembrar que trabalho é a multiplicação força vezes deslocamento, e aí pode acontecer o seguinte, substituindo na definição, ficaria força vezes deslocamento dividido pelo tempo. Sendo que deslocamento dividido pelo tempo é velocidade. Então, o que é que acontece? Potência ficaria escrito assim, depende da força e depende da velocidade. E aí, então, olha o que acontece. Você, algum dia na vida, deve ter acordado cedo no domingo
e ter visto aquele programa chamado Auto Sport. Certo? Lá, os caras falam muito da potência dos motores dos carros. E aí, uma pergunta que é bastante interessante. Como é que ele pode associar a potência à velocidade que esse carro tem? Ou à velocidade que esse carro desenvolve? Aí eu digo a você, agora você sabe. Existe uma equação matemática que relaciona potência e velocidade. O que significa isso, professor? Significa dizer que quanto maior for a velocidade, maior vai ser a potência desenvolvida por esse motor. Por outro lado, também você paga um preço. O preço é o seguinte: como potência é trabalho no intervalo de tempo, lembrando que trabalho é força vezes deslocamento, certo? O que acontece é que, quando você associa isso aqui, quanto maior for a velocidade, maior a potência. É bacana. Sendo que, quanto maior for a potência, maior é o trabalho que está sendo realizado pelo teu carro, pelo teu motor. O que significa isso? Que, se trabalho é energia, então quer dizer que, se tu aumentares a velocidade, aumenta o consumo de energia do teu carro. Aumenta o consumo de combustível do teu carro. Está entendendo? Então, quando você está andando até com uma certa velocidade, está havendo um certo consumo do teu combustível. Se tu aumentares a velocidade, vai aumentar o consumo de combustível. E daí, professor? E daí que, em vez de você andar com um tanque cheio, você andar 200 quilômetros, se você aumentar a velocidade, você não vai andar 200 quilômetros, você vai andar menos de 200. Por quê, professor? Porque a energia foi consumida. E a energia foi consumida de onde? Do combustível, velho. Então, andar mais rápido é bom. Eu chego mais rápido, demora menos tempo. É, mas você gasta mais combustível. E quando você gasta mais combustível, você gasta mais dinheiro. Tudo bem assim? Bom, vamos adiante. Então, uma vez que eu falei para o que da potência, a gente tem uma informação importante que é fazer a análise gráfica da potência. Então, quando eu tiver um gráfico potência em função do tempo, a área da figura formada ela vai ser numericamente igual ao trabalho realizado. Então, toda vez que eu tiver um gráfico potência versus tempo, a área da figura formada é numericamente igual ao trabalho que é realizado. Tá certo? Uma análise semelhante que a gente fez com o gráfico força-distância, certo? Força versus distância também deu, a área deu trabalho. Potência versus tempo também dá trabalho, tá certo? Bom, e aí algumas unidades de medidas aqui de potência que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Veja, a unidade de potência, ela é o watt, no sistema internacional. Porque a unidade do tempo é segundo, tá certo? Por consequência, a unidade de trabalho seria aqui o watt vezes segundo. Então, watt segundo, tá certo? Outra possibilidade seria o seguinte: eu trabalhar com uma potência muito elevada. E aí, então, eu vou dizer a você, ó, sendo assim, então, eu vou trabalhar em kilowatt. Quando eu aumento essa quantidade de energia aqui, eu posso considerar o tempo em horas. Daí, então, o que é que acontece? Se eu for utilizar kilowatt e hora, então lembra da equação, potência não é trabalho, ou é melhor, energia. Energia pelo tempo. Aí vê só, isso. Energia, então, fica potência vezes o tempo. Por isso que fica aqui, ó, o watt segundo, tá? E aí, olha o que acontece. Se for kilowatt vezes hora, vai dar unidade de energia de quilowatt-hora. Professor, essa unidade de medida o senhor já falou. Já. Quilowatt-hora é como a gente mede energia elétrica que chega nas nossas casas. Tá certo? Bom, então, professor, o que é que vai acontecer? E o HP, professor? O HP, ele é uma unidade de medida de potência que ele é uma unidade de medida usual. Tá certo? Ela vem do inglês, ela significa cavalo-vapor, horsepower, tá certo? E esse horsepower aí, ele tem um fator de transformação, tá certo? Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma bomba d'água, para poder a gente utilizar ela, para poder tirar a água do poço, a gente vai chegar lá na loja e vai perguntar, bicho, eu estou precisando de uma bomba que ela tenha 1 HP, que ela tenha meio HP, que ela tenha 1 HP e meio, que ela tenha 3 HP. A gente não utiliza watt para poder trabalhar com máquinas mecânicas, tá certo? É uma coisa interessante. Já que o watt é uma unidade de medida, deveria ser, então, ela que a gente deveria utilizar. Mas não, na linguagem coloquial, não acontece isso, né? Muito bem, muito bem, muito bem.
Muito bem, muito bem. Vamos adiante. Vamos finalizar o conteúdo. Uma vez que eu falo para você... Vamos aqui finalizar para você o conteúdo, e aí eu vou definir para você uma grandeza física chamada rendimento. Ó, o rendimento a gente vai representar ele pela letra grega eta, que é esse N aí com a perna puxada, tá certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte, o rendimento ele vai medir, é uma forma que a gente tem de medir como está sendo a transferência, como está sendo aproveitado a energia disponibilizada para o sistema. Aí como assim, professor? A gente tem um sistema lá qualquer, eu vou disponibilizar uma quantidade de energia para ele. Um pedaço é utilizado, um pedaço vai ser dissipado. Isso aí a gente já sabe, de acordo com com o princípio de conservação de energia. Beleza. Eu quero saber como está sendo aproveitada essa energia, através de um número. E aí é onde aparece o rendimento. Então, a gente poderia pensar da seguinte forma. A energia total, ela é a potência total. A energia útil é equivalente à potência útil e a energia dissipada à potência dissipada. Então, o que é que acontece? Aí, como assim, professor? Viajei aqui na parada. O que acontece é o seguinte, energia total é igual a energia disponibilizada, é igual a energia útil mais a energia que é dissipada, beleza? E aí, então, o que é que acontece? Como eu posso escrever energia é igual a potência vezes o tempo? Se eu substituir, então, aqui, eu posso cancelar o tempo em todos os termos e eu escrevo a equação assim. Potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. Aí, como assim, professor? Mas a potência não é a forma que a gente tem de medir como o trabalho está sendo realizado, como está sendo feito o aproveitamento? Sim. Mas, do mesmo jeito que eu tenho uma taxa de energia que é disponibilizada, eu tenho uma taxa de energia que está sendo utilizada e uma taxa de energia que está sendo perdida. Certo? Daí, então, o que é que acontece? Pensando nisso, a gente pode definir o rendimento da seguinte forma. O rendimento ele vai ser calculado como sendo a razão entre o que está sendo utilizado e o que está sendo disponibilizado. Como eu estou trabalhando aqui, fazendo uma divisão entre potências, eu estou fazendo uma divisão entre watts, cancela o watt com watt, dando para mim, então, que o rendimento é uma grandeza física adimensional, ele não tem unidade. E aí, então, o que é que acontece? Quando a gente for calcular a potência, ou, desculpa, o rendimento, que vai aparecer para a gente aqui, ou ele vai aparecer como sendo um número decimal, por exemplo, 0,2 ou 0,8, certo? Ou a gente multiplica esse valor por 100 para poder esse valor aqui ficar em porcentagem. Então, se eu pego 0,2 e multiplico por 100, dá 20, mas é 20%. 0,8 vezes 100, 80%. E aí vamos fazer um exemplo para poder você entender como é que funcionaria a ideia do rendimento. Então, um exemplo bem bacana, quer ver só? Considere-se o seguinte, você é um cara esforçado, está aí assistindo aula no dia de Natal para poder assistir e entender as aulas de física. A gente vai ter uma prova lá no dia 10. Então, o que é que acontece? Você estuda para poder tirar 100, né, velho? E aí, o que é que acontece? Essa é a quantidade de energia que está sendo disponibilizada. Sendo que quando vai e sai o resultado da prova, tu tiras 40. Então, o que aconteceu? Dos 100, só 40 foi utilizado. Então, ó, isso aqui é o total, isso aqui é o utilizado. Qual foi teu rendimento na prova? É o que é utilizado dividido pelo disponibilizado. Deu quanto? 0,4. Esse é o teu rendimento. Ah, multiplica por 100. Multiplica por 100. E aí tu escreve que o teu rendimento foi de 40% na prova. Entendeu? Professor, e os outros 60? Bom, esses 60 daqui, eles foram dissipados. Aí como assim? Perdido, eles não foram utilizados para fazer o sistema funcionar. Aí então, onde é que esses 60% aparece, professor, na nossa prática? Ele aparece com Facebook, Instagram, ligações eternas que não terminam. Tudo isso na hora que o cara deveria estar estudando. Certo? Bom, aí uma tabelinha aqui para poder você entender como funciona na prática
o rendimento das máquinas. Lembrando aos senhores que a lei de conservação de energia, ela ocorre. E a quantidade de energia dissipada nas máquinas é muito grande. Quer ver só? Se eu pego uma máquina, um motor a gasolina, tá certo? Ele tem um rendimento de 38%. Tu sabe o que é que significa esse 38%? Significa dizer que se tu botar 100 conto, certo? 100 reais de gasolina, efetivamente, só 38 reais é que está sendo utilizado para o teu carro funcionar. Ou melhor, para o teu carro andar. E os outros, professor? E os outros 62%, professor? Foi perdido, bicho. O atrito. Perdido por calor do motor. Tá entendendo? Vamos para outro exemplo aqui. Certo? Aqui, ó. Um motor elétrico, ele tem um rendimento de 85%. Perceba, olha a diferença. Certo? Do motor a combustível, do motor a gasolina, e o motor elétrico. Olha o rendimento aqui, ó. 85%. Tá certo? Sabe o que isso significa? Que quase toda a energia que está sendo disponibilizada para o motor elétrico está sendo utilizada, bicho. Tá? Diferentemente do motor a gasolina. Tá certo? E aí você tem alguns exemplos aí para poder você ir analisando e pensando junto comigo. Oi, Everton. Sua aula já até que horas, professor? Até agora, queridos. Vou terminar a aula. Certo? Terminei a aula. Aí, eu quero comunicar para vocês o seguinte, deixa eu parar de gravar aqui, tá certo? Eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, tá certo? Para vocês e suas famílias, tá certo? Quero que vocês aproveitem o feriado aí para poder descansar um pouco,